DW Eleições. Após o fim do prazo de entrega dos recursos e reclamações dos resultados eleitorais que ditaram a quinta vitória do MPLA, esta sexta-feira a atualidade angolana está a ser marcada pelas reações dos partidos políticos e das organizações da sociedade civil. Subiram de tom os protestos contra a maioria absoluta do partido no poder desde 1975. Falamos do MPLA. O líder da UNITA, o principal partido da oposição em Angola, voltou a afirmar esta quinta-feira que o MPLA não venceu as eleições gerais de 24 de agosto e exigiu da CNE a recontagem e a comparação das atas das assembleias de voto em todo o país. A UNITA já entregou para isso um pedido de anulação da votação ao Tribunal Constitucional. Adalberto Costa Júnior prometeu que não vai abandonar quem votou no seu partido. Costa Júnior reafirmou por ainda que não reconhece os resultados eleitorais oficiais de 24 de agosto. Nesta emissão especial, recapitulamos a última declaração do líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que fez nesta quinta-feira. Hoje temos muitos mais dados do que tínhamos há uma semana e reafirmamos que no dia 24 de agosto o povo votou na mudança, pelo que a UNITA e seus parceiros da Frente Patriótica Unida não reconhecem os resultados definitivos publicados esta semana pela Comissão Nacional Eleitoral, porque estes não refletem a verdade eleitoral. Hoje falo com a expectativa de que a Comissão Nacional Eleitoral, bem como o Tribunal Constitucional, desempenhem verdadeiramente as suas funções no estrito respeito à Constituição e às leis. Que a Comissão Nacional Eleitoral não se furte em confrontar as atas em sua posse com as cópias das atas em posse dos partidos políticos. Reafirmo, o MPLA não ganhou as eleições do passado dia 24 de agosto. Nas contas paralelas do movimento cívico angolano Mudei, uma organização da sociedade civil, a UNITA, é o grande vencedor das últimas eleições. Mudei diz que as eleições não foram justas, livres e muito menos transparentes. Diz que foram violados todos os princípios democráticos só para manter o MPLA no poder. Vamos diretamente a Angola para falarmos com Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal de Angola. Viva, boa tarde, Armindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Começamos por lhe perguntar, neste momento, como é que se pode caracterizar a atmosfera ali em Angola? Boa tarde a Mões e também aos telespectadores da DW. O que está agora é um momento de grande expectativa ao longo daquilo que tem tido e entra outra vez para aquilo que é o contencioso eleitoral. É preciso dizer aqui uma coisa, que a questão da não aceitação dos resultados é algo que tem já um histórico aqui. E vou falando dos 4 pleitos, né, contando já com esse, em 2008 assim houve, em 2012, 2017, e eu já tinha dito antes que era expectável que isto acontecesse. O que tem aqui é que as formações políticas concorrentes às eleições todas têm o direito de não se conformarem com os resultados, os provisórios e definitivos, de sorte que podem desencadear os meios legais próprios de impugnação dos mesmos. Por um lado, podem a primeira fase, que é reclamar junto de quem publicou e divulgou os resultados, que nesse caso é a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, e por outro lado, caso a reclamação não surta os efeitos pretendidos, é que devem recorrer contenciosamente junto do Tribunal Constitucional, que é a fase em que estamos, porque a primeira fase é administrativa, é junto da CNE. O que está aqui também, agora, mas isso depois carece de confirmação, é que está aqui a circular uma mensagem que a UNITA não terá cumprido esta fase da reclamação junto da CNE, que será grave. Mas não creio, é preciso apurar esta informação. Mas o que procede é assim, o que sei é que está agora na CNE, no Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, que tem agora 72 horas para se pronunciar. Isto dá até segunda-feira. Mas, entretanto, é preciso dizer uma coisa, aquilo que eu disse, para ter sucesso a partida é que, em termos de exigência legal, é que cumpram esse procedimento, porque senão há um indeferimento liminar, ou seja, o processo é recusado logo à entrada. E, Laureano, deixa-me só fazer essa pergunta. Em caso
de uma rejeição limiar, como você diz. O que é que se pode esperar nos próximos dias em Angola em termos políticos? Não, o que temos aqui de um indeferimento limiar é se o Tribunal Constitucional entende que não houve a parte, a recolha graciosa, a reclamação administrativa, ele recusa e é como quem diz, olha, você tem que ir à CNE porque é ali que tem que esgotar primeiro e depois vem para aqui. Agora, há uma componente que tem havido sempre, entra nesta matéria e é uma parte técnica, que há requisitos legais para o processo de impugnação. Por exemplo, em cada uma das peças processuais, a arrumação deve conter a correta identificação do pedido, o que é que se quer e a causa de pedir, os fundamentos. Depois, tem que conter as matérias de facto, que é mencionar todas as situações irregulares detectadas e as matérias de direito, que são os fundamentos legais de que confirmam as tais irregularidades. E depois também há um elemento, e que este é que tem sido o problema em todas as outras situações, que é a componente probatória, que entenda-se aqui as atas em posse dos partidos reclamantes ou recorrentes de tudo quanto se quer impugnar. Se não se verificar a existência desses requisitos, conduz ao risco fatal que é dessas pretensões impugnatórias para serem eliminadas. Atenção, que o Tribunal Constitucional está neste momento das vestes de Tribunal Eleitoral. O plenário, a UNITA recorre à primeira instância, se não aceita, faz o recurso à segunda instância. Mas o que é que acontece? E é curioso, amigos, para perceberem. Os mesmos juízes que vão decidir na segunda instância são os mesmos que decidiram na primeira. Como o tribunal é o mesmo, na primeira instância vira Tribunal Eleitoral e na segunda é Constitucional. Tanto que a UNITA, quando dá entrada da reclamação na CNE, já tem preparado a impugnação, porque o que ele faz junto do Tribunal Constitucional é impugnação das eleições. Mas nesse caso, Armindo, estamos a dizer é uma batucada no mesmo sítio, ou seja, a UNITA vai continuar a se submeter a um recurso, estará a tocar na mesma batucada e não haverá nada em termos... Não, agora o que eu te digo é, aqui uma situação que são dos timings. Essas decisões são, aquilo é entregue e as decisões, o Tribunal Constitucional toma as decisões em formas de acórdão e aquilo é tudo muito rápido porque há uns timings. Atenção, o artigo 114, número 2 da Constituição de Angola diz que a posse, o presidente eleito deve tomar posse 15 dias após a publicação dos resultados definitivos. Exatamente. E a publicação foi dia 29. Isto quer dizer que 15 dias deve dar a 14, 15 de setembro, que o presidente eleito tomará posse. E há aqui estes prazos todos que têm de ser feitos. E outra coisa, que é a situação de facto. A UNITA tem o melhor resultado de sempre. Nas eleições passadas teve 26%, agora tem 44%. Ficou a 7 pontos percentuais e tem uma base muito maior. Isto dá-lhe uma força muito grande daquilo que eles pretendem, que vão apresentar, é esta parte técnica. E o que se tem feito, deixe-me dizer aqui, além desta componente legal, há uma ofensiva diplomática. A UNITA tem estado a fazer encontros com vários embaixadores, fez um encontro conjunto com o embaixador francês e da Alemanha, já o fez com o embaixador do Reino Unido, já o fez com o embaixador da Rússia, principalmente embaixadores também com países com assento no Conselho de Segurança da ONU, está a ponderar o encontro com o embaixador chinês, porque há esta frente diplomática desta pressão. Mas o que é que pode dar esta frente diplomática? Esta frente diplomática é uma parte da pressão, porque os Estados estão aqui, são Estados com representação e podem fazer uma pressão. E o que eu sei é que esses embaixadores agem em representação dos seus Estados e o que têm passado é dito. Olha, Adalberto Costa Júnior, num período de 3 anos, porque ele foi eleito presidente da UNITA em 2019 e depois houve um processo, o tribunal fez outra vez uma eleição, em menos de 3 anos ele consegue aqui a maior vitória de todos os tempos para a UNITA. A UNITA, sob o número de mandatos, tem de 51 para 90, o maior número de mandatos que tinha na Assembleia foi de 70 e 92 com Jonas Savimbi. É uma UNITA que se urbanizou, ganha em grandes centros urbanos, é uma UNITA que ganha na maior praça eleitoral do país, que é Luanda, e não é uma diferença tangente, tem o dobro dos votos do MPLA, tem 60%, o MPLA fica com 30%. É uma UNITA que deixa de ser a UNITA tribal e migra para o norte, vai ganhar o Zaire e vai ganhar Cabinda, duas províncias que têm uma componente, que produzem o petróleo, que é a maior riqueza do país. Isto é uma mensagem que eles também vão deixar. E depois, a UNITA foi buscar deputados em todos os círculos provinciais, com exceção do CUNEN. E depois, do ponto de vista daquilo que é da Assembleia, não menos importante, Tamões, isso para perceberem, é que os eleitores nessa votação quiseram passar também uma mensagem de equilíbrio. Porquê? As forças na Assembleia, o MPLA com 124 deputados,
a UNITA com 90, são os únicos partidos que vão ter grupos parlamentares. A UNITA vai dirigir também comissões parlamentares, vão dividir. A UNITA vai ter decisão nos juízes para o Tribunal Constitucional, na ERCA, e o governo, por exemplo, já não pode fazer o MPLA uma aprovação da Constituição, uma mexida na Constituição, uma revisão extraordinária, sem ter a UNITA. Pode aprovar o orçamento e vai obrigar algo que tu disseste ao longo dos anos que nunca aconteceu. Vai obrigar o governo do MPLA, que teve sempre a maioria absoluta, a negociar. E isto é a parte interessante. Ela ganha uma posição de força. Fica 7 pontos percentuais, teve 44, o MPLA 51. E depois também do ponto de vista monetário, a UNITA ganha agora 900 e tal milhões de dólares, de kwanzas, melhor dizendo, por ano. Com este tem um peso muito importante. É verdade. Olha, Armindo, estamos mesmo a ficar sem tempo, mas eu gostaria, antes de fecharmos, ter uma análise sua. Como que avalia a atuação dos órgãos de comunicação social angolanos e não só, durante este período todo do processo eleitoral ali em Angola? Esta foi, olha, Monge, a pergunta é bem colocada nesse sentido. Isto é importante. Esta foi a grande questão também que se colocou, porque a questão da fraude, da percepção da fraude, a fraude não é um ato, a fraude é um processo em si, e este processo incorre muitas vezes a própria comunicação social, a máquina toda que tem do Estado. A UNITA ganhou nos centros urbanos porque é ali que a juventude, principalmente, 60% da população é jovem e grande parte dela está desempregada. E esta tem acesso às novas tecnologias. Os meios rurais, os órgãos de comunicação social chegam públicos, a televisão e principalmente a rádio. E o posicionamento da comunicação social, principalmente a pública, descredibilizou muito, e foi esta penalização que as pessoas fizeram, porque perceberam que a informação que era passada, houve aqui uma excessiva interferência dos poderes políticos na linha editorial dos órgãos. E os órgãos tiveram um serviço partido. O próprio presidente da UNITA reclamava porque não era ouvido, não era entrevistado nos órgãos de comunicação social públicos. E era ali que devia ter também palavra. E isto penalizou, de certa forma. Isto foi reclamado pelos observadores e tantos outros. Foi Mas uma postura acredita negativa. que depois desses resultados, com o xadrez que já temos, este quadro possa mudar nos próximos tempos? O quadro, com este xadrez que tem, vai ser um quadro muito interessante. E o que eu tenho dito é aquilo que eu digo. A nível da Assembleia, a própria composição, eu creio que até um dos primeiros vice-presidentes será da UNITA. A UNITA vai ter uma posição muito de força que nunca teve a nível da própria professora da Assembleia e vai obrigar o próprio governo a negociar. A questão da negociação é importante, porque o MPLA queria uma maioria qualificada que não desse. Esta vitória é uma vitória agridoce para o MPLA, mas é, de certa forma, para o UNITA, Aldoberto surge aqui como vencedor, porque internamente ele consegue dizer lá a UNITA, setores que não queriam a Frente Patriótica, diz, eu trouxe-vos o melhor resultado de sempre. E tenho esta capacidade. Agora, ele tem um ativo, e o que se tem recomendado é, o ativo que ele tem, ele fez isso em menos de 3 anos, ele tem um ativo que lhe pode fazer, as autárquicas são daqui a 2 anos, 2024, ele pode ir com este potencial que tem, com esta base que tem, para as autárquicas, terá um bom resultado e depois pensar será o próximo, mais próximo para as eleições de 2027. Há uma coisa que ele consegue. Havia um receio que o João Lourenço pudesse ser tentado a fazer uma revisão da Constituição para mais um mandato, agora já não pode, porque não consegue ter os 2 terços. Quer dizer que é o último mandato dele e o Adalberto Costa Júnior está bem encaminhado, porque em 2027 vai concorrer com uma outra figura e está bem encaminhado para ser o próximo mais próximo. É uma questão que tem de haver. Atenção que a posição, a opção de sair às ruas é algo que eles colocam fora disso. Tem a vertente legal e a vertente da ofensiva diplomática, porque eles não querem ter esse ônus da coisa descambar, porque há muitas memórias que se têm e este processo todo deitar de abaixo tudo isso. Atenção que é uma coisa para terminar. Veja que a União Europeia e os Estados Unidos ainda não felicitaram o presidente eleito, porque eles estão à espera do desfecho de todo esse processo que agora está em sede dos tribunais. E só depois da decisão dos tribunais irão fazer um pronunciamento. Ora, depois de termos estado com Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal em Angola, agora para nos ajudar a entender o rumo dos acontecimentos ainda em Angola, chamo em antena, a partir de Luanda, o comentador político Carlos Rosado de Carvalho. Para já, Carlos, muito obrigado por se juntar a nós nesta maratona que estamos a fazer do processo eleitoral ali em Angola, mas começo por lhe perguntar, como podemos enquadrar as contestações da UNITA e existe aqui, com estas contestações, alguma possibilidade de se anular o processo eleitoral em Angola?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ahm, as contestações, eu diria que já são normais, não é? Desde 1992 que a UNITA contesta. Agora, eu acho que estas contestações são, de alguma maneira, diferentes, pelo menos é isso que a UNITA promete, que é que aparentemente preparou-se para a contagem paralela, porque não basta dizer que há fraude, contestar os resultados da contagem e sem apresentar provas. E, portanto, o que a UNITA aparentemente tem desta vez, que não tinha das outras vezes, são as provas. De resto, os observadores constataram que a UNITA estaria em 100% das mesas. Isso era essencial para a contestação. Agora, se a contestação será aceita, isto já é uma coisa completamente diferente, porque quer a CNE, onde a UNITA tem que contestar primeiro, quer o Tribunal Constitucional, são, de alguma maneira, controlados pelo MPLA, não é? Pelo regime. A CNE, claramente, porque tem maioria, a CNE tem 17 elementos e destes 17, 9 são do MPLA. E o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, não sendo do MPLA, porque é juiz, mas também se comporta e vota normalmente de acordo com os interesses do MPLA. E, portanto, o MPLA está em maioria, porque aqui, infelizmente, o modelo da CNE é um modelo partidário. A CNE replica a Assembleia Nacional. Quanto ao Tribunal Constitucional, também a maioria dos membros são ou foram do MPLA. Está lá uma ministra, por exemplo, a antiga ministra da Justiça, que é vice-presidente. A juíza-presidente do Tribunal Constitucional saiu diretamente do Bureau Político do MPLA para a presidência do Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional agora está nas vestes de Tribunal Eleitoral. Portanto, e não é por acaso também que praticamente todas as reclamações que a UNITA foi fazendo, nenhuma vingou, mas naturalmente é a obrigação da UNITA apresentar. E mais do que isso, agora há um escrutínio muito maior da parte da sociedade civil, por exemplo, relativamente às eleições. E, portanto, agora fica mal ou fica mais difícil, quer à CNE, quer ao Tribunal Constitucional, dizerem simplesmente que não às reivindicações e às reclamações da UNITA. Neste caso, você tem uma convicção de que, desta vez, a UNITA poderá ter sucessos nessas reclamações que está a apresentar? Esta é uma primeira pergunta. A segunda seria, sempre está-se a dizer, e tem vindo a ser dito isto muitas vezes, que a UNITA precisa apresentar provas, e ela diz que tem provas, e precisa apresentar. A questão é, a quem é que vai apresentar estas provas? Pois, começando pela última, as provas têm que ser apresentadas à CNE. E mais do que isso, eu não acho que as provas tenham que ser apresentadas apenas à CNE. Por uma questão de transparência, eu defendo que a UNITA devia de publicar as provas na internet. Porque é o seguinte, o sistema eleitoral angolano, ou o processo eleitoral angolano, a votação em Angola, os angolanos votam em assembleias de voto. Essas assembleias de voto têm entre 1 e 4 mesas, 1 e 5 mesas. No final da votação, cada mesa conta os votos da respectiva mesa. Mas depois, no fim, é elaborada uma ata de síntese, que é, digamos, e a responsabilidade dessa ata de síntese é do presidente da mesa número 1. E depois essas atas são enviadas para a CNE. Ora, portanto, o apuramento dos resultados é feito com base nas atas de síntese. Exato. E, portanto, essas atas de síntese têm que ser do conhecimento das pessoas. Se há uma diferença entre o apuramento, porque não é contagem. A contagem dos votos já foi feita. Nem a UNITA contesta a contagem dos votos nas mesas. O que a UNITA contesta é o apuramento, feito a partir das atas de síntese. E, portanto, quer a UNITA, quer a CNE, do meu ponto de vista, defendo isso desde o início da votação, devem apresentar as respectivas provas. E essas provas são as atas de síntese. E agora, não é tão difícil. Portanto, há 13 mil e tal assembleias, não é?
Aquilo é uma ata síntese, é uma folha A4, onde estão as assinaturas dos delegados e dos presidentes de mesa. Não é difícil colocar na internet essas atas síntese. E também, depois, na publicação dos resultados, devem ser... A CNE apenas publica resultados nacionais e provinciais. Eu defendo que a CNE tem que publicar resultados municipais, tem que publicar resultados comunais e até ao nível da Assembleia de Voto para que haja transparência. É absolutamente necessário que se faça. Mas, Carlos, eu pegaria esse gancho, desculpa de cortar, pegaria esse gancho de transparência. Acredita que as autoridades estariam abertas para fazer essa comparação das atas sínteses? Pois, isto é o jogo do gato e do rato. Portanto, até agora não quiseram fazer, diz até que, porque questiona-se até se existem as atas todas, de todas as assembleias, mas, portanto, é isso que nós precisamos de saber. Se as autoridades não quiserem, eu acho que nós daí retiramos as conclusões devidas, não é? Quem não deve, não teme. E, portanto, algumas vezes as autoridades ou a CNE justificam e dizem mas a CNE não está previsto na lei. Mas é o seguinte, as atas de síntese, de acordo com a lei, devem ou deviam ser afixadas no exterior das Assembleias de Voto. Em muitos casos isso não aconteceu. Portanto, as atas de síntese são públicas. Portanto, a CNE não deve ter nenhum problema em divulgar informação que é pública, uma vez que as atas foram publicadas ou deviam ter sido publicadas no exterior das Assembleias de Voto. Portanto, sem isso não vai haver transparência nos resultados e ninguém vai acreditar nos resultados se isso não for feito. Isto é, se cada um dos contendores não apresentar as provas. E apresentar as provas é publicar as atas na internet, do meu ponto de vista. Diante deste diferendo, acredita que desta vez em Angola poderemos ter aqui uma espécie de um governo inclusivo para até acomodar as partes desavindas? Quer dizer, eu não sei, em função da evolução de todo este processo. Mas eu não sou propriamente defensor de governos de unidade nacional. Já tivemos um que foi o Gurne. Eu acho que deve governar quem ganhou as eleições. Agora, quem ganhou as eleições deve governar fazendo pontes com quem não está no governo. Portanto, não precisa necessariamente de ser um governo são dois partidos. Quem vencer as eleições, e os dois, quer o MPLA, quer a UNITA, disseram que aceitariam os resultados das eleições, desde que eles expressassem a verdadeira vontade do povo. Portanto, não me parece que seja, digamos assim, necessário ter um governo necessariamente que participem no governo o MPLA e a UNITA. Eu acho que quem deve governar é quem ganhou as eleições, mas de acordo com, digamos assim, eu não diria em consenso, mas tendo em conta as posições da oposição. Olha, Carlos de Carvalho, só em um minuto, gostaria de saber de si, neste caso, qual é a solução deste imbróglio que estamos, digamos, entre comas, metidos? Pois, a solução para este imbróglio, eu acho que está justamente na transparência, e essa transparência passa pela publicação das atas das duas partes. A CNE deve publicar as atas que tem, a UNITA deve publicar as atas que tem, e com base nisso chegar-se a um consenso sobre... Porque aquilo é uma soma. As atas, trata-se apenas de somar resultados que já foram apurados. E, portanto, as atas estão assinadas pelos delegados e pelos presidentes de mesa. Os delegados são dos partidos, os presidentes de mesa são da CNE. Portanto, eu não vejo como é que as atas podem ser diferentes. E, portanto, se calhar é um problema de soma. Muitas vezes nós já tivemos a fazer contas, somamos a parcela e depois o resultado não dá certo. O que é que nós fazemos? Voltamos atrás para somar de novo. É isso que tem que fazer aqui, é o que temos que fazer aqui em Angola. Embora eu não esteja a desvalorizar, há aqui um risco de não se chegar a um consenso, e não se chegando a um consenso podemos ter riscos de manifestações, incluindo de violência, acho eu. Muito obrigado, Carlos Rosado de Carvalho, analista político, sediado em Luanda, Angola,
por participar desta nossa maratona de análise aos posicionamentos políticos, depois da divulgação oficial dos resultados definitivos da votação do dia 24 de agosto, que para já dá a vitória ao MPLA, o partido no poder desde 1975. Para já, há instantes, através de uma publicação na rede social Twitter, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, assumiu pela primeira vez ter ganho as eleições de 24 de agosto e prometeu assim defender a soberania do povo angolano e do seu voto. Agora, sigo em direção a Lisboa, ao encontro da socióloga e analista angolana Luzia Muniz. Luzia, muito obrigado por se juntar a nós. A primeira pergunta que eu faço é como é que podemos interpretar estas últimas declarações de Adalberto Costa Júnior? Bom, antes de mais, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Carlos Rosado Carvalho e um abraço daqui de Lisboa para o Carlos, que está aí no turbilhão que se transformou Angola e, sobretudo, Luanda nesses últimos dias. Bom, essa decisão ou essa nova posição, ou diria uma posição mais clara por parte de Alberto Costa Júnior, significa que ele adotou uma estratégia que é paulatinamente ir desenvolvendo ou ir se posicionando em função dos dados que vai obtendo. O que eu traduzo que eles já terão finalizado a contagem paralela que a UNITA estava a fazer e que esses dados, essa contagem que a UNITA fez, dá vitória à UNITA, por um lado. Por outro lado, também a da parte do MUDEI, o Movimento Cívico MUDEI, que também fez uma contagem paralela, que também dá a vitória à UNITA. E sabemos que nesta semana, se não me engano, na quarta-feira, uma delegação da Frente Patriótica esteve nos escritórios do Movimento Cívico MUDEI para se inteirar da metodologia, do processo que esse movimento usou ou terá usado para fazer a sua contagem paralela. Mas, doutora, deixa eu só lhe cortar. Significa que têm dados novos e dados finais sobre a contagem quer da UNITA, quer por parte do MUDEI. Mas esses dados, doutora, não têm valor jurídico, se formos a olhar aquilo que a lei diz angolana, ou seja, quem tem os dados juridicamente reconhecíveis é a CNE. Sim, mas aqui há um problema de base. Primeiro, não há confiança nessas instituições do Estado. Estas instituições têm muito pouca credibilidade, porque nós estamos a falar de um Estado completamente partidarizado, onde existe um partido do Estado que é o MPLA. E a UNITA, ao recorrer a essas instituições, é uma questão apenas pro forma. Não significa necessariamente que a UNITA estivesse ou esteja à espera que essas instituições atuem de acordo com a lei, porque se é o próprio processo de organização das eleições não foi feito de acordo com a lei, porque se fosse de acordo com a lei não teria 20%, porque é disso que estamos a falar e é preciso chamar os bois pelos nomes, 20% de mortos, e não se fez absolutamente nada para retirar das listas estes mortos, que por si só já é o falsear de um processo, seja ele qual for. 20% de mortos é uma imensidão de mortos que não votam naturalmente. Mas como é que a UNITA pode provar a sua vitória nesse caso, em que ela diz que tem só sim contas paralelas? Uma forma de resolver este problema e eu não encontro outra, e essa fórmula não está proibida por lei. E o direito diz que aquilo que não é proibido pode-se fazer. Que é a confrontação das atas, porque existem as atas que são das mesas da Assembleia e das Assembleias e das comunas, dos municípios e da província, depois nacional, todo esse percurso. Existem as atas e essas atas são entregues a todos os partidos concorrentes. As atas não podem ser diferentes. É uma questão aritmética. Se 2 mais 2 dá 4 nas atas que a CNE terá usado, a Comissão Nacional Eleitoral, esse 2 mais 2 também dá 4 nas atas da UNITA, esse 2 mais 2 dá 4 nas atas da Casa CE e por aí fora, porque nós estamos a falar das mesmas atas que os partidos concorrentes têm como cópia, e o MPLA também tem que ter essas atas.
eu acho estranho que o MPLA esteja em silêncio, porque o MPLA, quer dizer, em silêncio não está, porque a Comissão Nacional, de certa forma, é uma espécie de um comitê de especialidade do MPLA, como são todas as instituições em Angola. É preciso chamar os bois pelos nomes. Porque o MPLA tem que ser o maior interessado em que se esclareça isso, porque o pior que pode acontecer ao MPLA é tomar posse, reassumir o poder sob esse manto de suspeição generalizada. A sociedade não está em condições de suportar um poder eleito ou reeleito sob esse manto de suspeição, como eu dizia há bocado, que provoca naturalmente uma instabilidade inimaginável. Não será possível a um MPLA que, sobretudo, perde em Luanda da forma como perdeu, de forma estrondosa, e é em Luanda de onde emana o poder, é em Luanda onde estão sediadas todas as instituições do Estado, todo o poder num país demasiado centralizado, ainda por cima, e é em Luanda onde vive 1/3 da população angolana, é em Luanda onde tem uma juventude mais escolarizada, com uma maior capacidade de reivindicação, e é em Luanda onde o MPLA foi estrondoso afastado do poder. Como é que o MPLA pensa governar um país nestas condições, com uma instabilidade permanente? Não tenho dúvida se esta questão não ficar esclarecida. Por isso, eu não consigo compreender como é que não é o MPLA que se chega à frente para esclarecer, para, com transparência, ficar clara a sua vitória, já que o MPLA tem certeza que ganhou, se tem certeza que ganhou, em defesa do seu próprio poder e em defesa da estabilidade do país, porque só se governa com estabilidade, não há outra forma de governar, é preciso que as coisas se tornem... A não ser que o MPLA tenha um plano B, que seria passar da autocracia para a ditadura. A não ser que seja esse o objetivo. Mas eu gostaria aqui de fazer-lhe uma pergunta. Nesse caso em que os partidos políticos da oposição dizem que têm atas, sínteses na sua posse, e acha que a solução aqui deverá ser mesmo vir do Tribunal Constitucional, e acredita que o Tribunal Constitucional tem aqui alguma independência para poder dirimir este processo com transparência e justiça que se pede? Reafirmo que a única solução que eu vejo é a confrontação da aritmética. As atas têm que ser iguais, não podem ser diferentes. Agora é um problema da aritmética. 2 mais 2 tem que dar 4 em qualquer condição. Não pode 2 mais 2 dar 5 e outro dar 4 e outro dar 3. Não. É a confrontação da aritmética feita que é preciso fazer, confrontando as atas, fazendo conferência e tudo isso. Agora, em relação ao Tribunal Constitucional, sinceramente, o Tribunal Constitucional é presidido no quadro da partidarização do Estado. É presidido por uma senhora que até a altura da sua nomeação era membro do bureau político do MPLA. E é verdade, as pessoas têm dito, mas ela deixou de ser. É claro, as pessoas deixam de ser formalmente uma coisa. As pessoas não mudam de convicção porque deixaram de ser formalmente uma coisa naquelas circunstâncias. Para além de, ao abrigo da lei e da Constituição, o Tribunal Constitucional espelha aquilo que é mais ou menos o Parlamento, onde o MPLA até aqui teve aquela maioria pornográfica, para não chamar outras coisas, e então o Tribunal Constitucional também é isso, é o espelho do que são as instituições do país. O Tribunal Quer dizer, Constitucional, nesse caso, para que eventualmente... não há confiança. O povo angolano não acredita. Confiança. A UNITA não confia no Tribunal Constitucional. As pessoas de bem, para usar um bocadinho a dicotomia que o próprio MPLA usa, as pessoas de bem não confiam no Tribunal Constitucional, não confiam nas instituições do Estado, porque elas estão capturadas, elas estão partidarizadas. Eu até acredito que no Tribunal Constitucional haja juízes com vontade, com disponibilidade para fazer valer o direito. Mas o problema é a dependência que esses juízes, que a maior parte desses juízes, tem alguns que são juízes independentes, mas a maior parte não, são juízes afetos do MPLA, uma ex-ministra da Justiça do MPLA, ex-deputada, enfim, uma panóplia de gente tudo ligado ao MPLA. Não têm independência suficiente para contrariar
aquilo que nós em Angola chamamos as ordens superiores, e as ordens superiores emanam do poder político, emanam do palácio. Por isso, eu acho que vai ser um conflito que vai se arrastar. Infelizmente, Angola não tem condições para voltar a viver um conflito. Não estou a dizer um conflito armado, porque para haver um conflito armado tinha que haver dois exércitos. Isso nós não temos. De todo, nós não temos um conflito armado. Mas nós vamos ter uma instabilidade social, nós vamos ter a juventude desempregada e desesperada na rua, sobretudo em Luanda. E isto não há partido político nenhum que controle. A UNITA poderá controlar os seus militantes, mas a esmagadora maioria desses jovens não são militantes de partido nenhum, são militantes das suas causas, das causas da defesa da sua condição, da melhoria de vida desses jovens, que são 60% dos desempregados jovens. Não pode um país desse viver em instabilidade social, não pode. Luzia, uma última pergunta, e mesmo em 45 segundos queria ouvir da sua reação. Perante este cenário todo que estamos a viver, qual será a solução, angolanamente falando, e de onde virá a solução, a varinha mágica? Olha, infelizmente, cheira-me que a solução sairá do exterior. Eu, sinceramente, fico muito triste, porque eu acho que os angolanos já têm maturidade suficiente para resolver as suas diferenças internas. Mas para isso era preciso que, da parte do MPLA, houvesse uma leitura correta do que lhe aconteceu com essas eleições. Não basta ter maioria absoluta, é preciso ver o que é que os dados, o que é que esse resultado transmite. E eu acho que falta ao MPLA fazer uma leitura correta, e esses resultados transmitem, apelam a uma humildade, concertação, porque a democracia é, por essência, o regime da concertação, da negociação. Enquanto não percebermos isso, é muito difícil ir a lado algum. E os primeiros passos que era necessário dar era a libertação da comunicação social e pugnar por uma independência do poder judicial. Mas isso em nome do país, não em nome do poder. E o que eu noto, o que eu vejo, é que em vez de se colocar o país e os seus problemas, imensos problemas de pobreza, miséria, fome, à frente, não coloca-se o poder à frente de toda a carruagem, quando o poder tem que ser o último instrumento exatamente para a solução desses imensos problemas de que eu falava aqui há bocado. Por isso eu acho que a solução será externa, ou será com envolvimento externo é que se encontrará uma solução interna. Sem esse envolvimento externo, duvido que se encontre uma solução externa. E Adalberto Costa Júnior percebeu isso desde o início. Desde o início, se repararmos, que ele sublinha sempre a necessidade do envolvimento externo. Infelizmente, mais uma vez será assim. Então fazemos assim a nossa maratona eleitoral para o dia de hoje, com a análise dos últimos acontecimentos em Angola, depois do pronunciamento público ontem à noite do líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, refiro-me quinta-feira, e esta sexta-feira, através de uma publicação na rede social Twitter, Adalberto Costa Júnior voltou a reiterar que ganhou as eleições de 24 de agosto e, por via disso, vai, sim senhora, defender a soberania do povo angolano e do seu voto. A Tutsi, que esteve na nossa companhia em nome da vasta equipa da DW África, vai o nosso muito obrigado pela participação e não só pela audiência. Mais informações, você já sabe, estão em permanente atualização em dw.com/português ou através das nossas redes sociais. Por hoje, ficamos por aqui, mas com promessas de voltarmos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem e boa companhia da DW África.